Olá, que bom ter a sua companhia de novo aqui no Mergulhando na Lição. Vamos juntos, então, mergulhar em mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje, o tema é um daqueles que mexe lá no fundo da nossa alma. A gente vai falar sobre orgulho e humildade. Para começar, o nosso estudo já lança essa pergunta que é, na verdade, a base de tudo, né? O que, no fim das contas, é que de verdade nos leva para mais perto de Deus? É uma pergunta fundamental. E para a gente encontrar a resposta, a lição de hoje nos mostra que o ponto de partida é entender um conflito central na nossa vida espiritual. É uma verdadeira batalha que acontece dentro da gente, o orgulho de um lado e a humildade do outro. As escrituras mostram isso com muita clareza. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a nossa reflexão de hoje. Ela é a chave para a gente entender tudo. O orgulho afasta, a humildade nos traz para perto. Simples assim. E aqui a gente consegue ver essa verdade de um jeito bem visual. É como se fossem dois caminhos totalmente diferentes. O orgulho, ele cria uma barreira, um muro, sabe? Ele nos leva para a autossuficiência e, consequentemente, nos distancia de Deus. Já a humildade constrói uma ponte. Ela nos leva a depender de Cristo e, com isso, nos aproxima dele. Tá, mas e hoje em dia? Como é que esse orgulho, essa barreira, aparece na nossa vida? Vamos dar uma olhada em como o ego se manifesta, às vezes de um jeito bem sutil, na nossa cultura e até em nós mesmos. Pois é, o problema é antigo, mas ele se veste com roupas novas. A gente vê isso na cultura do ego, na necessidade de se promover o tempo todo, principalmente nas redes sociais. A gente vive se comparando com os outros. E aquela dificuldade que a gente tem de aceitar uma correção ou de reconhecer que errou? Tudo isso é o orgulho agindo. E aqui vem um ponto muito importante, um alerta que a lição nos faz. O orgulho não é só um problema do mundo lá fora. Ele pode se infiltrar na nossa vida religiosa de um jeito muito discreto, disfarçado de justiça própria. É um perigo real. Agora que a gente já entendeu bem o problema, a palavra de Deus, como sempre, nos aponta para a solução perfeita. Vamos olhar então para o maior exemplo de humildade que já existiu. E esse exemplo claro é Jesus. A lição nos mostra que a solução está nele. Pensa só, ele, sendo Deus, com toda a glória, escolheu o caminho do serviço. Isso vira de cabeça para baixo a lógica do orgulho. E é aqui que está o coração de tudo. O exemplo de Cristo nos ensina onde está o nosso verdadeiro valor. Ser humilde não é se sentir inferior, não é ter baixa autoestima, é entender que nosso valor não vem de nós, mas vem de Deus. É reconhecer que dependemos dele. Ok, a gente entendeu o conceito, mas e na prática? Como é que a gente faz para cultivar esse coração humilde no nosso dia a dia tão corrido? Bem, a lição nos dá alguns passos bem claros. É um verdadeiro caminho, olha só. Primeiro passo, reconhecer. Olhar para dentro e admitir o orgulho. Depois, desenvolver uma atitude nova, humilde. O terceiro passo é evitar. Evitar se comparar, evitar a necessidade de se autoafirmar. E o último e mais importante, seguir. Seguir o exemplo de Cristo, servindo e se submetendo a Deus. O apóstolo Paulo resumiu isso de um jeito maravilhoso lá em Filipenses, quando ele disse: "Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos." Que baita desafio pra gente, hein? E é com essa ideia central que o nosso estudo de hoje nos deixa. A verdadeira transformação espiritual não começa quando a gente aponta o dedo para o erro do outro. Ela começa quando a gente para e decide examinar o nosso próprio coração. A jornada para a humildade é uma jornada interior, uma caminhada diária, sempre com os olhos fixos no exemplo perfeito de Cristo. Que Deus nos acompanhe nesse caminho. Até o nosso próximo estudo.